Mateus, capítulo 5, versos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o nosso texto da meditação nesta noite. O de nosso irmão Alex fazer uma oração. Santo Deus, amado Pai, nos colocamos diante do Senhor, agradecido por esse dia, pela chuva que o Senhor nos manda e a oportunidade que temos de estar mais uma vez aqui em Tua casa, Pai. Agradecemos pela vida de cada irmão aqui presente, que o Senhor tocou o coração para que possamos juntos, como igreja do Senhor, estudar a Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo pastor que retornou de viagem, que possamos crescer juntamente na graça, Pai. Fala aos nossos corações através do estudo dessa palavra, que possamos sair edificados daqui, Pai. Perdoa, Deus, os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Essa passagem que nós vamos estudar hoje, eu acredito que ela poderia ser um resumo do Sermão do Monte, pois ela explica muito bem o objetivo que esse sermão tem, que é falar a respeito dos verdadeiros discípulos de Jesus, que são sal da terra e luz do mundo. Um discípulo que não é influenciado pelo mundo, mas influencia o mundo. Um discípulo que não se deixa levar pelas trevas do mundo, mas é luz para o mundo. Então, guarde essa ideia de que essa passagem, essa parte do Sermão do Monte, ela é um resumo daquilo, tudo que nós estamos e vamos estudar. É um tema, talvez não muito, digamos assim, popular nos dias de hoje. Falar sobre um discípulo, um cristão que vive de forma radical, servindo a Deus, vivendo padrões morais mais sérios. Mas, irmãos, não podemos e não temos como fugir desta verdade. Nas férias, eu li novamente aquele livro Em Seus Passos que Faria Jesus. Eu encontrei o meu livrinho antigo, e eu tinha lido em 1989, fazia tempo já, né? E aí eu li então pela segunda vez, que eu lembre que é a segunda vez. Agora, e eu acredito que todos já ouviram falar sobre esse livro, muitos já leram. A ideia é bem interessante. Ela começa com uma pessoa visitando uma igreja, uma pessoa que aparentemente era uma pessoa muito humilde, pedindo ajuda, e essa pessoa acaba falecendo ali, só que antes de morrer ela chama a atenção daquela igreja, falando a respeito de que as pessoas não davam importância, não acudiam, não ajudavam. E aquele homem foi na casa do pastor, aquele homem estava ali na igreja e ele mal era reconhecido ali. E aquilo tocou no coração das pessoas, principalmente do pastor. E essa a frase que o pastor usou para a igreja e fez um apelo para que a partir daquele momento eles não fizessem nada, não tomassem nenhuma decisão sem antes perguntar o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar. E aí acontece um grande avivamento. Eu acredito que isso é uma história, né? É uma história inventada. Embora aconteceram vários avivamentos dessa forma, como o livro retrata ali. Eu não sei se ele retrata especificamente alguma das histórias de avivamento, mas é uma história de avivamento, que a partir dali, as pessoas começaram a fazer essa pergunta para si mesmos. Então, por exemplo, um dono de um jornal, ele começou a ver
ao invés de colocar aquelas notícias, fofocas e não sei mais o que, ele colocou, quase que tornaram um jornal cristão. E assim, empresários, pessoas que eram donos de casas, que alugavam para bares, passaram a perder aquele aluguel e começaram a criar coisas para a igreja. Então, foi uma decisão, né, bem radical, que realmente não é uma decisão que todo mundo começa a fazer, né? Mas aquelas pessoas perderam seus bens e tiveram muitas dificuldades, mas porque foram tocadas no seu coração com essa pergunta, em seus passos, o que faria Jesus? E aí esse avivamento se estende para várias outras cidades, e isso aconteceu, né, em resumo, né? Não vou contar o livro inteiro, mas em resumo essa é a ideia. E eu ouvi muito bem essa ideia aqui, nesse texto, como em todo o Sermão do Monte, que é Jesus ensinando. Jesus fala, olha, eu porém vos digo, vocês ouvem assim, mas eu porém vos digo. E ele foi mostrando para aquelas pessoas que a lei precisava ser aplicada, mas da forma correta. Que ele não veio para acabar com a lei, para cada um viver de qualquer forma, mas para que aquela lei fosse cumprida. Então, eu só quis trazer essa abertura porque eu achei muito ligado a essa história, e talvez em algum momento eu recorde novamente algumas passagens desse livro. Vou recapitular aqui bem rapidinho, né? Nós começamos dizendo que sermão é esse, e é um esboço da contracultura, é uma passagem bem completa a respeito de Jesus. Podemos dizer que é um evangelho resumido. Ele fala sobre várias coisas, fala sobre vários mandamentos. E é uma passagem que resume muito bem a lei, a passagem de Deus. Então ela é distribuída aqui em algumas partes. O caráter do cristão, que foi o primeiro estudo. Aliás, o segundo, nós tivemos uma introdução, e o primeiro estudo, que é as bem-aventuranças. A influência do cristão, que é o nosso estudo de hoje. Sal e luz. Aí depois fala sobre a justiça do cristão, a piedade do cristão, sobre a questão de ser realmente piedoso e não ser hipócrita, né, como os fariseus. A ambição do cristão, que não é desejar as coisas do mundo, viver o mundanismo, ter as coisas, mas é a glória de Deus. Isso aqui é muito a ver com todo do livro. Porque qual é o nosso objetivo aqui? É angariar mais fama, mais dinheiro, ter mais coisas, mais experiências, mais viagens. Qual é o nosso objetivo, né? Então, qual é a nossa ambição? E a nossa ambição maior deve ser conhecer a Deus, servir a Deus. É um tópico muito importante aqui. Depois, relacionamentos. A partir do relacionamento que nós temos com Deus, relacionamento com o nosso próximo e conosco mesmo. Dedicação cristã, que aqui já é o final. Quando diz lá, não basta chamar Senhor, Senhor, mas deve-se viver as coisas do Senhor. Então vamos lá. Primeiro, bem-aventuranças, quando nós vimos que a felicidade está na conduta, no ser e não no ter. E agora a influência do cristão, sal da terra e luz do mundo. Duas metáforas, do sal e da luz, indicam a influência que os cristãos devem exercer para o bem na comunidade. É sempre bom a gente ter exemplos como algo que a gente pode tocar, né? Sal, todo mundo sabe o que é sal, para que serve sal. A luz é algo que a gente percebe muito bem. E aqui nós estamos estudando o livro de John Stott,
chama o Sermão do Monte mesmo, o título do livro. E ele fala exatamente que Jesus escolhe duas coisas que em qualquer casa mais simples tinha: o sal e a luz, como também hoje. E a ideia principal está relacionada com o sal, não apenas é um tempero, mas principalmente naquela época era algo que servia para colocar em alimentos, nas carnes, para que ela não se estragasse. A luz, claro, né, nós sabemos da ideia da luz no sentido que traz algo para exatamente ser a verdade. A luz é algo que falta muito, né? A sabedoria, a luz da verdade de Deus na vida das pessoas. E quem então são as pessoas especiais que Deus assim colocou no mundo para que fossem esses elementos tão importantes? O cristão, eu, você. Nós somos chamados para participar na sociedade, como alguém que é bênção para essa sociedade. E é uma responsabilidade, vamos ver lá no finalzinho, é uma responsabilidade. Vós sois, está lembrando? E aí vem aquela ideia, não adianta reclamar que esse mundo está em trevas, que esse mundo está apodrecendo, mas quem é a luz? Quem é o sal? Vós sois. Está faltando luz, nós é que estamos apagados, nós não estamos levando a luz de Jesus às pessoas. Se o mundo está apodrecendo, é por falta de que nós, como cristãos, não estamos sendo influência na sociedade. Então aqui vem essa frase aqui, né? Que diz que Deus planejou que a mais poderosa coibição de todos dentro da sociedade pecadora fosse o seu próprio povo redimido e regenerado. A igreja foi colocada no mundo com um duplo papel, com sal para interromper ou pelo menos retardar o processo da corrupção social e como luz para desfazer as trevas. O que eu li foi essa frase aqui: Deus planejou que a mais poderosa coibição de todas dentro da sociedade pecadora fosse o próprio povo redimido, regenerado e justificado. Nós estudamos, podemos até dizer, né, no ano passado, dentre as questões das doutrinas, a graça comum. E é claro que Deus estabeleceu outras influências, digamos assim, para restringir o mal, outras influências restringentes na comunidade, as instituições, o Estado, o próprio lar, né, a família, são coisas que Deus estabeleceu para que esse mundo não se perdesse totalmente. Então nós percebemos que muitas pessoas se levantam, instituições que são bênção, nem sempre são cristãos, mas não é porque não são cristãos, não podem ser bênção, né? Deus usa essas pessoas também. Mas de quem é o papel principal? É nosso, como cristãos, sermos luz, sermos sal nessa sociedade. Uma frase aqui também, que diz: os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistente. E aí vem aquela ideia, né? O sal não deve ficar nas despensas ou no saleiro, mas deve estar na sociedade. Deve estar anunciando. A sociedade, ela precisa ouvir a verdade, ser reprovada. O sal
podemos dizer, ele arde, ele incomoda. Que diz, o que significa na prática ser o sal da terra? Nós deveríamos ser mais corajosos, mais francos na condenação do mal. Denunciar, ser voz da verdade. E aí a gente já começa a entrar na questão evangelística, porque esse texto é muito evangelístico, né? Ele está falando sobre evangelização, sobre você levar a mensagem, ser luz do mundo, nada mais do que é anunciar Jesus. E para que você anuncie Jesus, um Salvador, você precisa mostrar o pecado. Você precisa anunciar que aquelas pessoas são pecadoras, que precisam de Jesus. E aí nós percebemos que muitas vezes a nossa tendência é querer, vamos dizer aqui, como John Stott fala, né, ser uma cumbuca de mel. Falar que Deus é muito bonzinho, que Deus aceita você do jeito que você sem ao menos questionar, sem ao menos mostrar o que é o pecado, mostrar a necessidade de mudança de vida. Tem mais uma frase aqui, o cloreto de sódio é um produto químico muito instável, resistindo a quase todos os ataques. Não obstante, pode ser contaminado por impurezas, tornando-se então inútil e até mesmo perigoso. Se o sal, no lugar de salgar, ele começar a se misturar com impurezas, ele vai perder o seu valor. Então nós, para anunciarmos a verdade, para sermos sal no mundo, nós precisamos manter firme a pureza. Nós precisamos falar a verdade. Precisamos nos firmar nessa verdade. Para ter eficácia, o cristão precisa conservar a sua semelhança com Cristo, assim como o sal deve preservar a sua salinidade. E aí eu volto a dizer na questão da evangelização. Nós vamos conquistar o mundo porque nós somos diferentes do mundo, e não porque nós somos iguais ao mundo. E quantas vezes há essa ideia, né? Eu preciso conquistar o mundo, eu preciso ser legal para o mundo, eu preciso ser alguém, mostrar para o mundo que eu sou igual a ele, que eu sou pecador igual a ele. Nós somos pecadores, mas nós não somos igual ao mundo, nós não praticamos as mesmas coisas que o mundo pratica. E aí tem uma frase aqui de Lloyd Jones que diz: a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. Ou seja, quando ela é diferente, ela atrai. Parece que não, né? Parece que você só atrai os iguais. Mas o mundo, ele não quer alguém que faça aquilo que ele já faz. Ele quer uma solução. O pecador realmente que quer se converter, que vai se converter, ele não precisa de alguém igual a ele. Ele precisa de alguém diferente. Então diz aqui, a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Sabe aquele que te acusa, que fala a verdade, que mostra o seu erro, e naquela hora você fica incomodado, você não gosta que alguém chegue e fale, você está errado, você é fraco, você não está fazendo isso certo. Naquele primeiro momento você vai achar ruim, mas depois que você refletir, e você chegar à conclusão que aquela pessoa que te acusou, entre aspas, né? Que aquela pessoa que mostrou o caminho, ela está certa, você vai amá-la, você vai após ela. Então é isso que ele diz aqui, que o mundo, ele se sente inclinado a ouvir a mensagem, embora no princípio a odeie. Caso contrário, se nós cristãos formos indistinguíveis dos não cristãos, seremos inúteis. Teremos de ser igualmente jogados fora como sal, sem sanidade
lançado fora e pisado pelos homens. Então eu estou falando do primeiro tópico, sal da terra. Vós sois o sal da terra, versículo 13. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. A única forma de ser um agente de sal, de ser um agente que abençoa, né, esse mundo, que de alguma forma retarda o apodrecimento, o mal, é sendo o sal. Agora, muitas vezes, nós temos dificuldade de manter no mundo essa pureza. E se nós não mantermos essa pureza, se nós formos contaminados pelo mundo, aqui diz nada mais presta, para nada mais presta. Tem um comentário de Bruce que diz: que decadência, de salvadores da sociedade a material de pavimentação de estradas. Que fala a respeito dessa época, de uma figura que o sal, que ele era puro, ele era separado, utilizado, mas alguns que se contaminavam, ele já perdia o seu valor, então ele era usado para fazer estrada. Então ele era algo que passava para um outro propósito. Dentro desse mesmo contexto, nós vemos aqui a luz do mundo. Jesus já disse certa vez que Ele é a luz do mundo, mas podemos dizer que nós, por derivação, brilhamos a luz de Jesus. O que é ser luz? O que é boas obras? Jesus esclarece que essa luz são as nossas boas obras. Então, o que é ser luz do mundo? São as nossas boas obras. O verso 16 diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boas obras que glorificam a Deus. E aqui a gente pode pensar em boas obras em vários aspectos. Nós somos luz à medida em que nós somos um verdadeiro discípulo e refletimos Jesus. Boas obras são desde a forma que nós tratamos o nosso irmão com bondade, quando nós praticamos um bem, não no desejo de receber algo em troca, algum elogio, ou ser reconhecido, ser visto, que é o que muito acontece hoje, né? Nós não podemos julgar este ou aquele, mas nós sabemos que muitas boas obras são feitas nos dias de hoje, de forma para se mostrar, né? E hoje nós temos esta tecnologia que facilmente nós podemos mostrar o quanto nós somos bonitos e belos e quanto nós fazemos o bem. Então, boas obras pode ser assim, digamos, confundido com apenas algo de aparência. Mas as boas obras, que são obras verdadeiras, são obras que glorificam a Deus. Deixa eu desligar esse ventilador aqui um pouquinho. São obras que glorificam a Deus. Então, boas obras começam nessa ideia de fazer o bem. Mas boas obras está relacionada à evangelização. Porque quando ele diz a luz que brilha, o que nós podemos pensar como luz? A luz na Bíblia tem como símbolo a verdade. Então o cristão que testemunha, que fala a verdade, e tanto no sentido do primeiro tópico que nós vimos há pouco, alguém que fala a verdade como sal, como recuperando as pessoas, acusando aquilo que está errado, mas também que fala a verdade, que fala a respeito da salvação.
que fala a respeito de Jesus, que tem a mensagem de Jesus como algo principal. E esse texto é bem claro quando ele fala que a luz ela tem que ser colocada num lugar de destaque. Ou seja, nós precisamos estar em lugar onde nós podemos ser vistos. E aí que está a dificuldade, né? Ser visto, mas sendo alguém que glorifica a Deus com as suas boas obras. Então a gente não pode falar, eu não gosto de aparecer, não vou fazer nada, não vou mostrar nada para ninguém. Ué, mas se você não faz nada que aparece, o que você está fazendo, né? Então vai aparecer. E aí nós podemos pensar no sentido de que, como o texto diz, né, não foi feito para ficar numa posição, digamos, debaixo de um balde, debaixo de uma gamela, que é a palavra usada, né? A luz é colocada num lugar que ela pode brilhar, né? Pensou se a luz fosse tudo no chão aqui, não serve muito. Serve mais para decoração. Hoje tem muita luz decorativa, né? Não ilumina nada. Serve apenas para decorar. E o cristão não pode ser, né, decorativo. Ele precisa realmente ser luz, levar a luz. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. Olha, essa aqui é uma frase ela é muito forte. Porque se nós não brilhamos, nós estamos fazendo o quê? Negando o chamado. Porque o texto diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens. Aí se eu não, não, Senhor, estou aqui no meu abajurzinho escondido, né? Não, à medida que eu tenho Jesus, eu brilho e eu sou essa pessoa que leva a luz. Uma comunidade de Jesus que preocupa em esconder-se, deixou de segui-lo. Que procura, né? Procura esconder-se, deixou de segui-lo. Então nós não somos alguém que pode e que deve se esconder, mas sim devemos brilhar, devemos ser luz e levar essa luz para onde nós estivermos. Repare então, irmãos, depois de Jesus, no Sermão do Monte aqui, começar com as bem-aventuranças, alguém que espelha, que tem qualidades, é alguém que vai ter um posicionamento diante do mundo. E aí vem o desafio que nós falamos no início. É o nosso chamado para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E a pergunta que nós devemos fazer, né? Como nós temos influenciado o mundo no qual vivemos? Nem quero perguntar o quanto você tem sido influenciado pelo mundo que você vive. Que, infelizmente, muitas vezes acontece, né? Mas o quanto nós temos influenciado. E esse quanto, eu também não estou dizendo em quantidade. O mundo hoje é muito contado de números. Que na verdade esses números são estatísticas que só servem para quem quer contar estatística, né? Estatística é a coisa mais fácil de ser manipulada para cá e para lá. Você falar que você fez muito, é muito fácil. Não sei se é verdade, um fato político, não gosto de falar de política, né? Mas eu estava ouvindo no rádio hoje à tarde, acho que era a prefeita aqui falando, né? Que a prefeitura anterior deixou acho que 9 milhões. Né? Olha que bom, né? Já pensou? No caixa, 9 milhões. Aí 36 milhões de dívida, né? Aí não deu muito certo não, né? Porque você deixa 9 milhões, mas uma dívida de 36 milhões é de coçar a cabeça. Então não sei se é verdade, eu vi essa história no rádio hoje. E às vezes é assim, a estatística, né? Nossa, fulano é abençoado, olha o tanto que faz. Mas aquela coisa que ele faz errado lá, ele desfaz tudo aquilo que ele fez de certo ali. Não leva a nada. Então, qual é a nossa influência?
O que eu tenho, como eu tenho me posicionado para ser uma influência no mundo, a partir da forma que eu vivo. Quando eu estou junto com os meus amigos, se eu sou igual a eles no mundo, pratico os mesmos pecados que eles, ou se eu tenho uma forma de viver diferente. E a gente está vivendo num mundo tão secularizado, irmãos, que infelizmente muitos irmãos, muitas pessoas da igreja, elas são idênticas. Assim, você vê a festa dessas pessoas como a festa de quem não tem Jesus igual, né? Aí você vê o posicionamento na empresa, empresários desonestos, do mesmo jeito que o empresário desonesto do mundo. E aí a gente poderia ficar dando vários exemplos, quando não pior, posicionamentos de maridos cristãos que são piores, mais mal educados, tratam pior a sua família do que muitos não crentes. Você vê uma família mais estruturada de um não crente. Então, volta aí, irmãos, a questão desse posicionamento, né, em seus passos que faria Jesus. Ou seja, eu tenho um posicionamento diante de Jesus como discípulo, o quanto Jesus tem mudado a minha forma de viver, o quanto eu sou então esse sal no mundo, influencio o mundo. E a questão da luz é a mesma coisa. Seja a luz do mundo, o quanto o que eu falo, o quanto o que eu faço tem levado um pouquinho de luz. Os meus atos de amor, as minhas palavras. Então é um chamado, primeiro, para que a gente possa olhar para dentro e buscar a mudança da nossa vida. A partir dessa mudança, nós poderemos influenciar. Para a gente terminar, aqui tem 3 lições a aprender. Primeiro, há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. Então, são coisas que nós já falamos, né? Há uma diferença fundamental, não é tudo igual. Parece óbvio, né? Mas não é muito visível, como eu acabei de falar. Às vezes você não vê tanto essa diferença em uma pessoa que é cristã e uma pessoa que não é não cristã. Mas há uma diferença sim. Ou seja, Jesus deixa claro que um é luz, o outro é trevas. Um é sal, que está produzindo vida, e o outro é a carne estragando. Olha que diferença. Dois, temos que aceitar a responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós. E aí vem aquela frase que eu falei já outras vezes. Aqui há um pronome enfático, vocês. Vocês, tão somente vocês. Vocês são o sal da terra, você é a luz do mundo. Tá aí uma boa definição. Quem eu sou? Eu sou o sal da terra. Eu sou a luz do mundo. Quem eu sou? A gente não tem tanta crise de identidade? Só isso está bom. Quem é você? Sou o sal da terra, sou a luz do mundo, por causa de Jesus. Vós sois. Um terceiro ponto aqui, que é parecido, mas um pouco diferente. Temos que considerar a nossa responsabilidade como sendo dupla, ou seja, aqui a ideia de tanto sal como luz é algo que gasta, se desgasta. E nós somos servos. A religiosidade não é algo egocêntrico, não é algo para dentro, não é algo de celebração apenas, de algo de prazer, embora a gente saiba que viver com Deus é uma grande paz, é uma grande alegria, mas nós temos uma responsabilidade, função de ser sal e de ser luz. O sal é um aspecto negativo, evitar a deteriorização. A luz é um aspecto positivo, iluminar as trevas. Então nós temos esse Jesus, ele é prático no sentido de que nós somos chamados a ser o que a palavra de Deus, que Jesus ensinou. Talvez no lugar de colocar a pergunta em seus passos, o que faria Jesus, a gente pode colocar em cada decisão, em cada momento, o que Jesus disse sobre isso, o que Jesus ensinou sobre
sobre tal assunto, sobre tal coisa, sobre tal decisão que eu devo tomar. E aí é difícil, irmãos, porque nós falamos tanto, né? Vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, mas dia a dia nós tomamos várias decisões que são vontade do eu. Não é de dor, não, é do eu mesmo, do eu. É o que eu quero, o que eu gosto, qual é a melhor posição. A gente sabe muito, muito bem que não é a vontade de Deus, mas eu preciso, eu quero. Então nós somos confrontados e é um chamado de Deus para nós, dessa seriedade. Estava pensando a questão da respeito do espelho, né? O espelho não reflete a si mesmo. O que o espelho iria refletir? Um nada, né? O espelho reflete aquilo que está na frente dele. Nós só vamos refletir Jesus se nós estivermos olhando para Jesus, ou se Jesus estiver assim, né, no nosso espelho. E o que as pessoas vão ver? Vão ver Jesus. Agora, se nós estivermos olhando para o mundo, o que vai estar no nosso espelho? O espelho vai refletir o próprio mundo. Então, nós somos chamados a sermos servos de Jesus. É uma mensagem, como eu disse, não é popular, não é prática, no sentido não é fácil, mas ela nunca pode e deve ser esquecida, porque está na Bíblia, porque é verdade de Deus para nós, né? E que Deus assim nos ajude a aprender o Evangelho, a servir ao Senhor com alegria e caminhar, né? Lembra o salmo que nós lemos no início? É o 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive de qualquer jeito? O que vive com integridade, que pratica a justiça, de coração fala a verdade, que não difama. Aí ele vai trazendo uma lista de coisas que possamos estar buscando mais assim o Senhor.